Uma boa noite a todos, certo? Dando continuidade a essas atividades, né, da licenciatura em Física, que a gente tem tentado desenvolver, né, nesse período da pandemia, da suspensão das atividades. E hoje, então, ficou para eu fazer a apresentação do meu livro, Glossário Etimológico, de Física, que foi publicado agora em março pela a editora do IFRN. De início, eu vou explicar para vocês um pouco como foi que surgiu a ideia do glossário, né, desse glossário etimológico. Em 2008, eu participei de um projeto, na verdade era um programa, que era o Programa de Qualificação Docente Ensino da Língua Portuguesa no Timor-Leste, que era, na época, um dos países mais pobres do mundo, no sudeste da Ásia, e aí o Brasil fez um plano de cooperação internacional, Brasil Timor-Leste. E aí, nesse projeto, enviavam professores, né, de diversas áreas para trabalhar com formação de professores lá. E aí eu me inscrevi nesse projeto e fui selecionado. Fiquei morando lá no Timor-Leste durante um ano. E nesse período, lá eu trabalhei com formação de professores e, juntamente com uma professora de língua portuguesa, a professora Ana Cláudia, que é a autora também do livro, tivemos essa ideia de escrever esse livro. E a ideia, na verdade, não surgiu aqui no Brasil. Essa ideia do glossário, ela apareceu no Timor-Leste, quer dizer, do outro lado do mundo. Inclusive, a viagem lá para o Timor-Leste, quando a gente viajou, era 3 dias de viagem, assim, muito cansativo, o fuso horário lá totalmente diferente, assim, tinha todo um processo de adaptação. Mas então, aí a ideia do livro surgiu no momento das aulas lá, porque o idioma lá adotado, um dos idiomas era o português, né? Que o português era a língua de ensino. Mas aí tinha também o inglês, que era a língua oficial, e tinha o teto, o teto era a língua nativa lá do Timor-Leste. E o Bahasa indonésio, que era da Indonésia, que o Timor-Leste foi dominado lá um período pelos indonésios. E aí a ONU interferiu lá e o país se tornou independente. E aí nós ministrávamos aulas, né, para esses professores timorenses, formando esses professores, eles tinham dificuldade no entendimento da língua portuguesa, né, E aí a gente teve essa ideia de fazer esse livro lá, de escrevermos esse livro, para facilitar, né, o entendimento, que às vezes, por exemplo, quando eles liam termos técnicos da física, eles tinham dificuldade de entendimento, e aí com o glossário lá é facilitar. Tanto se vocês observarem no livro, quem baixou o PDF, ele é separado em ordem silábica e tudo, mas isso aí eu vou explicar para vocês mais direitinho. Aí então, o livro ele foi publicado primeiramente no Timor-Leste, em abril de 2009, né, já faz mais ou menos mais de 10 anos, né? Inclusive, a segunda edição, né, aqui no Brasil, foi publicada agora em março, né, coladinho, mais de 10 anos depois. Mas então, e aí a gente publicou essa primeira edição lá, o ISBN do livro foi de Portugal, que a gente conseguiu, e distribuímos lá no Timor-Leste mais de 500 exemplares para esses professores. Além de que nós trabalhávamos também com produção de livros didáticos também, a gente escreveu lá para eles. Não tem mais alguém chegando aqui, Yara. Então, essa ideia surgiu lá. Na época não existia nenhum glossário etimológico publicado no mundo, ou seja, foi um trabalho desenvolvido inédito. E eu acho que no Brasil é o primeiro glossário etimológico publicado. Essa edição, né, que saiu agora pela editora do IFRN. Então, surgiu essa ideia lá no Timor-Leste, e aí, 10 anos depois, eu conversando com a professora Ana Cláudia, porque a editora do IFRN lançou um edital, o edital 02/2019, que era a seleção de livros a serem publicados pela editora, certo? Gente, talvez seja melhor vocês desligarem a câmera de vocês, né? Porque para a transmissão não ficar lenta, porque pode ser que todas as câmeras ligadas ao mesmo tempo
deixa um pouco lento a transmissão. Mas então, a PROPI, que é a Reitoria de Pesquisa, lançou esse edital de seleção de livros, e eu conversando com a professora Ana Clara, disse, professora, o que é que você acha da gente fazer uma readaptação do glossário, publicar aqui no Brasil? E aí a Ana Cláudia topou a ideia, nós fizemos alguns ajustes do glossário aqui para ser publicado no Brasil e submetemos a esse edital de seleção da editora do IFRN, na área de ciências exatas e da Terra. Então, o livro ele concorreu com outros livros, né? Parece que foram mais de 10 livros inscritos na área de ciências exatas e da Terra. E aí teve esse processo de submissão, que foi a fase inicial, né, do edital, e depois teve a análise, que essa análise foi a análise de mérito e a análise preliminar. Na análise preliminar, quase todos os livros, eles passaram. E na de mérito, né, que foi feita uma avaliação por avaliadores externos ao IFRN, eles concluíram que o meu glossário foi o que mereceu na área de ciências exatas para ser publicado, certo? E aí, meu livro foi aprovado na área de ciências exatas para ser publicado nesse edital. Depois dessa aprovação, nós assinamos os termos de autorização, certo? Eu estou explicando para vocês todos os passos até para chegar no livro. E aí, após assinar essas autorizações, eu mandei para a professora Ana Cláudia, em Portugal, ela assinou, enviou, e aí eu repassei tudo isso para a editora. Passou para a etapa de fluxo editorial, né? Porque tem todo um processo, assim, muito organizado pela editora do IFRN. Aí, nessa parte do fluxo editorial, teve a revisão linguística, textual, a normatização, né? A própria adequação na língua portuguesa, porque como inicialmente o livro foi escrito em 2008, e essa nova publicação é como se fosse uma segunda edição, mas aqui no Brasil ela é a primeira publicação, porque no Timor-Leste foi publicado lá em 2008, né? E aqui se tornou como uma segunda edição, aqui no Brasil, certo? Bom, aí passou para a parte de diagramação, foi feita a capa, né? Vocês podem observar aí na tela de vocês um pouquinho a capa do livro, né? Tem o nome da professora Ana Cláudia completo e o meu. Então, foi feita essa arte do livro, que vocês estão vendo aí agora. Todos estão vendo? Hein, gente? Vocês estão conseguindo ver, né? Aí a tela do PDF. Está sim. Pronto, tá certo. Então, eles fizeram toda essa arte de diagramação, né? Ficou muito bonito. Inclusive, eu gostei, certo? Aí aqui eu estou passando para vocês um pouco o livro já para vocês ir conhecendo. Então, esse livro ele foi depositado no repositório institucional do IFRN, certo? Que é o Memória. Lá vocês podem baixar o livro no formato digital, certo? Aqui eu estou passando para vocês. E aí, eu vou chegar na proposta lexicográfica, né? Aqui está o sumário, né? Primeiro vem a proposta lexicográfica, sinais e abreviaturas, né? E aí está em ordem alfabética, que aparece os verbetes, né? Nós temos aqui mais de 1.200 verbetes. Isso só da física, né? Bom, e aí vocês podem se perguntar, mas professor, o que é um glossário, né? Então, aqui para vocês, nessa parte, explica justamente, né, o que é um glossário e o que seria também essa origem etimológica da palavra, porque toda palavra ela tem sua primeira origem etimológica, ou seja, quando ela surgiu pela primeira vez. Por exemplo, a palavra glossário, ela teve a sua origem no latim, que significa glossário. E aí o glossário ele pode ser definido como um conjunto de termos de uma área do conhecimento. Nesse caso aqui, o livro é sobre a área de física, né? E aí ele apresenta conceitos, definições, leis, princípios. Na Idade Média, né, ele era tido como notas explicativas, sobre palavras e expressões de significado obscuro ou de difícil compreensão. Aí, então, aqui nós buscamos fazer um livro pequeno, leve, tanto que ele é de 246 páginas,
é porque eu não estou aqui com a primeira edição, que foi lá no Timor-Leste, mas ele ficou muito bonitinho, a capa, depois eu posso até compartilhar com vocês. Quem participa do GPF, eu já cheguei até a mostrar esse livro para os pesquisadores do GPF. Então, a gente buscou fazer um livro pequeno, leve, prático e de fácil manuseio. O objetivo, então, foi construir um glossário verdadeiramente funcional, que contribuísse para o conhecimento, principalmente para a divulgação e compreensão do léxico técnico-científico, no caso da física, né? Então, esse livro ele pode ser consultado por profissional de qualquer área que tiver interesse de conhecer um pouco mais a física, né? A origem etimológica desse léxico técnico, né? E científico da física. Mas, com certeza, quem vai se interessar mais serão professores, né, e profissionais da área de física. No caso, a maioria aqui de vocês, que são estudantes, né, da licenciatura, é um livro que pode auxiliar bastante. Porque muitas vezes vocês estão estudando, né, ou parte da teoria, né, dos conteúdos que vocês estão vendo, e aparece uma palavra lá que vocês têm um difícil entendimento, né, dessa palavra. Então, vocês vão lá no glossário, e aí vai ter o significado dessa palavra, a origem etimológica, né, quando foi datada pela primeira vez, certo? Bom, aí nós tivemos aqui, apresentando um pouco das principais fontes, né, que nós pesquisamos para a escrita desse glossário. Aqui aparecem essas principais fontes: o dicionário etimológico de língua portuguesa, o dicionário eletrônico House, o livro de física conceitual, né, vários outros livros de física, inclusive na época que a gente fez o projeto, né, a gente solicitou a compra de todos esses livros, né, na Embaixada do Brasil, lá no Timor-Leste. Aí foi feita essa compra no Brasil, e aí esses livros foram enviados do Brasil lá para o Timor. E aí eles ficaram lá no Timor-Leste, todos esses livros, para os timorenses mesmo, fazer consultas, né, que eles tinham carências de muita coisa. Bom, a estrutura do glossário aqui, certo? Também nós temos, na sequência, uma lista das unidades, certo? Do Sistema Internacional de Unidades, apresenta lá a listinha com a sua sigla, certo? Abreviatura e a sigla da palavra. Bom, as entradas, elas foram organizadas em ordem alfabética, certo? E aí tem a seguinte estrutura: ó, inicialmente, em maiúsculo, né, a fonte em negrito, a divisão silábica é demarcada por pontos no limite entre as sílabas e delimitação por 2 pontos. Aqui aí nós temos exemplos, por exemplo, de astrofísica, né? Que, inclusive, é um termo que nem muita gente entende, né? O que seria astrofísica. Então, aqui tem a separação silábica, né? Isso, talvez, para a gente, não é muito importante, né? Essa separação, mas para eles lá, né? Foi muito importante, até para a pronúncia, né? Para a pronúncia da palavra. Mas a gente achou interessante deixar ainda dessa forma, porque acontece, né, por exemplo, de alguém que não é tão necessariamente da área, mas que quer saber, né, a escrita direitinho, a ortografia e a morfologia da palavra, a gente deixou aqui dessa forma, mostrando a separação silábica da palavra. Então, astrofísica aqui, por exemplo, segundo a classe gramatical, seja substantivo masculino, substantivo feminino, adjetivo, verbo, indicação como um elemento de composição, ou prefixo, é assinada por abreviatura em herático, seguindo a lista da página 20, que é a página 20 do livro. Aí aqui a gente tem outros exemplos, o batimento, que é substantivo masculino, ação, substantivo feminino, conservado, adjetivo. Então, tem essas indicações das palavras, né, de classe gramatical, elas se encaixam. Aí tem essa outra aqui, ó. Quanto a entrada tem mais de uma classe gramatical, uma é separada da outra pelo conjunto i, em itálico, apontada pelas suas abreviaturas correspondentes em itálico. Por exemplo, dispositivo, né? Ele pode ser tanto adjetivo como substantivo masculino. E aqui nós temos também essas entradas, no caso aqui, ó.
cujo verbete contém diferentes significados. Esses são separados um do outro por um ponto preto. Exemplo, combustão. Isso que é o substantivo feminino, ação de queimar. Estado de um corpo de arder, produzido calor, ou calor e luz. Essa palavra, ela surgiu primeiramente em 1585, do latim, certo? E aqui tem a pronúncia dela, combustiones, né? Que é umas pronúncias, é complicada para a gente falar, a parte etimológica mesmo da palavra. Então, essa parte, né, da proposta lexicográfica, eu não vou me aprofundar, certo? Totalmente, mas aí eu vou falar só um pouquinho sobre os tipos de entrada, certo? Que foram 4 tipos de entrada. A entrada simples, que, no caso, por exemplo, aqui, ó, a física. Substantivo feminino, ó, ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na natureza. É uma ciência fundamental para a sociedade, também investiga as propriedades dos campos, propriedades e estruturas dos sistemas naturais e suas leis. Século XIV, o latim, física, derivada do grego, physique. É tanto que eu adotei essa palavra physique, é tanto no meu canal do YouTube, lá tá, Ítalo Physique, e eu, até nas minhas redes sociais, eu adotei essa palavra. Inclusive, physique significa natureza, né? Por isso que a física é a ciência que estuda a natureza. Então, aqui é mostrando uma entrada simples, a entrada de elemento de composição prefixo. Por exemplo, bio, elemento de composição, vida, do grego bios, que é um outro tipo de entrada. Já uma entrada composta, é quando você tem a composição de 2 palavras. Um exemplo aqui é anticiclônio, substantivo feminino, centro de autoexpressões, por oposição a ciclônio, formado por prefixos do grego aí, ante, de anticônio, uma vez, e é usado em vocábulos gregos, ciclone, versiclone. Essa parte é mais da língua portuguesa, né? Tem o significado físico. E aí nós temos, ó, quando é uma entrada terminológica. É a equação de onda de Schreier. Então, o exemplo aqui. Então, vocês dando uma olhadinha aqui na proposta lexicográfica, vão entender como é que essas entradas se comportaram. E aí, seguindo, ó, nós temos aqui os sinais e abreviaturas, aceleração, né, enfim, podem até para ajudar. Às vezes, muita gente não tem entendimento da abreviatura daquela palavra, né? Por exemplo, Faraday aí, ó, que é o F. E aí, na sequência, vem o sumário, né, que está numerado em ordem alfabética, que a gente começa com a letra A, né, e isso segue até a letra Z. Um processo, assim, de editoração muito detalhado, mas até mesmo eu olhando agora um pouco o livro, eu observei que pode ocorrer de ter algum erro, sabe? Mas até agora eu não vi nenhum, não. Pode acontecer que tenha, né? Bom, e aí segue toda essa apresentação, certo? Em ordem alfabética do livro. Estou passando essa parte mais rápida. E aí vocês já podem ir pensando nas perguntas, certo? Por exemplo, aqui, ó. Faraday, substantivo masculino, a unidade de capacitância no SI. Um coulomb por volt, século XX, do sobrenome do fixo inglês Michel Faraday. E aí eu vou aqui para a parte final para mostrar para vocês um pouco da biografia da autora Ana Cláudia. Estou passando rápido. Bom, aqui a gente tem essa apresentação, que foi inclusive a apresentação que eu mandei para vocês, né, que fala sobre o glossário, né, e
sobre a sua funcionalidade principal, né, da sua proposta. Mais um pouquinho aqui embaixo tem a biografia. Bom, essa aqui é a professora Ana Cláudia. Quem não conhece, ela mora em Portugal. Então, a minha biografia e a biografia dela. Bom, eu acredito que é um livro que vai ser bem interessante, assim, para vocês graduandos, né, e até mesmo para professores que querem ter esse entendimento de quando surgiu, né, quando foi datada pela primeira vez, aquela palavra, assim, foi uma pesquisa bem minuciosa, né, eu trabalhei na parte conceitual, né, fiz uma coletânea dos verbetes da área da física, né, do léxico técnico-científico da física, trabalhei com a parte conceitual, e aí a professora Ana Cláudia trabalhou com a parte morfológica, né, dos verbetes, né, pesquisou sobre o surgimento, né, quando surgiu pela primeira vez aquela palavra. Alguns, inclusive, desses verbetes não tem a data onde ele surgiu pela primeira vez, porque a gente não conseguiu encontrar essa data. A maioria ficou mais pelo século mesmo, mas alguns têm a data. Por exemplo, o transformador é um substantivo masculino, ele foi datado primeiramente em 1813, né, mas aí a origem etimológica a gente não encontrou. Aqui, ó, trajetória, substantivo feminino, é o conjunto de pontos ocupados por um ponto material no seu movimento, ou seja, o caminho percorrido pelo móvel ou objeto. Foi datada pela primeira vez em 1874, do latim trajectory. Torque, ó, substantivo masculino, causa do movimento rotativo. O torque é igual ao valor da força aplicada multiplicada pela distância ao centro de rotação, do latim torquere. Veja que já torque aqui não tem a data, né? A maioria delas não tem, porque a gente não conseguiu encontrar a data mesmo que surgiu, né? Esse termo, pela primeira vez. Ó, temperatura, ela foi em 1813, do latim temperatura. Telescópio já foi em 1844. Essas são curiosidades que, de repente, né, podem surgir na mente de quando surgiu essa palavra, né, e o seu significado. Bom, eu acho que a apresentação mesmo do livro para vocês seria essa. Vocês têm alguns questionamentos acerca, né, do desenvolvimento, para o próprio entendimento do livro, mas a proposta é basicamente essa, né, que da sua funcionalidade, né, desse entendimento do científico mesmo, físico, que é uma dificuldade que muitos alunos, né, tanto do ensino médio, assim como da licenciatura que a gente observa, no entendimento de alguns desses termos científicos, né, da física. E aqui eu acredito que eu tentei atender a quase todos. Pode ser que tenha alguma palavra da física, né, que não apareceu aqui, mas nessa coletânea aí a gente procurou atender ao máximo, né? Tem mais de 1.200 verbetes aqui para vocês. Belezinha? Vamos para os questionamentos, né? Se tiver alguma pergunta. Eu acho que era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Professor Ítalo, eu aprendi o microfone. Na realidade, eu gostaria de parabenizar, certo? Eu vejo a sua obra de muita importância, né? Considerando que uma palavra, muitas vezes, em sua estrutura, é pequenininha, mas ela carrega um significado. Né? Sim. E para um profissional da área é importante o domínio
né, da utilização dos termos técnicos, né, que os profissionais da área eles tenham o domínio sobre o significado de cada terminologia daquela área, né, daquele objeto de conhecimento, daquela ciência, e a obra, né, apresentada, ela só fortalece, né, a compreensão, tanto para estudantes, e aí eu corroboro com você, né, de que realmente a obra ela é interessante para alunos desde o ensino médio, né, Isso. superior. Eu percebo a estrutura, né, é muito clara, a parte organizacional, até a estética da obra, ela ajuda nessa compreensão, certo? Então, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa, certo? E também dizer que foi de grande valia, certo? Estar Certo. participando nesta noite com todos vocês, né? Porque estamos em processo de formação. Eu não sou da área da física, mas estou aprendendo diariamente muito com vocês. Parabéns, professor. Obrigado. É porque a ideia do glossário é justamente a sua funcionalidade, né? Que essa funcionalidade é estruturar, né, o conhecimento científico da física. Eu acho que o professor Ricardo se inscreveu para fazer alguma colocação. Isso, estou aqui. Também parabenizo pelo trabalho, professor, Obrigado. principalmente pelas contribuições que o livro pode trazer para os alunos, mas também pela motivação inicial, né? Então, eu achei Sim. que a motivação inicial para o desenvolvimento do livro, ele tem carrega um significado, não só para o senhor, mas também para aquele grupo de professores que estavam ali naquele processo de formação, né? O quanto Sim. isso não deve ter sido importante lá naquele momento. Também eu queria ressaltar que o processo, né, do ensino de física, não só eu, mas eu trago uma fala de alguns autores, né, ele deve Sim. passar pelo processo de enculturação mesmo, né, científica. E aí essa apropriação, esse processo de enculturação, ela passa também pela apropriação da linguagem específica da ciência, em particular da física. Né? Sim. E aí entra não só as questões de uma linguagem através de expressões matemáticas, funções, gráficos, mas também do próprio significado dos termos, né? Então, Isso. esse é um trabalho que pode colaborar numa discussão, por exemplo, o livro pode ser incorporado numa discussão sobre concepções alternativas, por exemplo, né? Ou seja, quantos termos, né? Quantos termos que nós utilizamos na física que tem um significado específico que o senhor traz no livro, que a compreensão no dia a dia é totalmente diferente, certo? Porque foi construído ao longo da história de cada indivíduo, né, com um sentido totalmente diferente daquilo que nós empregamos na física. E muitas vezes a gente vai tratar aquilo como um erro, que na verdade foi uma construção do aluno ao longo da vida inteira, né? E aí o livro pode trazer essa colaboração em paralelo a essa discussão, né, de concepções alternativas. Tá? Né? E assim, logicamente que pensar em atividades para incorporar o livro na tentativa da pesquisa, eu acho que existem várias possibilidades de uso, certo? E aí já vou, né, deixando uma sugestão, né? Tanto eu quanto o senhor e outros professores que porventura venham a ministrar disciplina, por exemplo, de metodologia do ensino de física, que a gente trabalha com concepções alternativas, né? Poder trazer alguma comparação, né, dos termos. No momento, eu estou com a disciplina e estávamos discutindo concepções em mecânica, por exemplo, né? Sim. Lógico que aí eu estava aplicando várias atividades, exemplos já validados também. Então, nas próximas oportunidades, eu vou tentar
dentro da medida do possível, acrescentar alguma pesquisa que a gente possa utilizando o livro nessas atividades. Okay? Muito bom, obrigado. É que a ideia é essa funcionalidade mesmo, né, de contribuir para essa cultura técnico-científica, né, da física. Não tem todos, né, os verbetes da área da física, né, como eu falei, acho que um pouco mais de 1.200, né, de repente, se vocês observarem alguma palavra, né, que não está no livro, eu até agradeço se vocês me falarem que a gente tenta inserir numa edição futura, né. Com certeza, acho que o trabalho é esse, se identificar algum equívoco é possível, né? Mas claro. No sentido de sempre colaborar para a melhoria do trabalho. Claro. Eu estou procurando aqui uma palavrinha que, por exemplo, a palavra ação, né? Que é um substantivo feminino. Ato, efeito de agir, de atuar, atuação, ato, feito, obra. E essa palavra, assim, ela tem várias aplicações, né? Manifestação de uma força, de energia, de um agente sobre uma determinada coisa. Por exemplo, a maneira como o corpo, um agente, atua sobre outro. Axion, do século XVI, also, século XIV, etc. Vem do latim action. A gente não conseguiu encontrar essa primeira datação, né? E foi um trabalho, assim, muito minucioso, foi um trabalho, assim, muito cansativo, mas, assim, foi também muito... A gente teve uma grande satisfação. E como acho que o professor Ricardo falou, né, na publicação lá no Timor-Leste, assim, os professores amaram o livro, sabe? Porque eles, como tinham dificuldade, né, do entendimento de outra língua, e foi um desafio, né, também para a gente. Muitas vezes a gente que é da área mesmo, da língua portuguesa, né, tem dificuldades, né, tem palavras aí com sinônimo, enfim, de entender. Imagina alguém que não é nativo, né, da língua, que eles vão ter mais dificuldade. Acho que o professor Rodrigo se inscreveu também, pelo que eu vi aqui. Isso. Boa noite. Boa noite, professor. Eu queria primeiramente parabenizar você, professor Ítalo, pelo trabalho, né? Eu acabei me atrasando aqui um pouco na sua explanação, porque eu tive problema aqui com a conexão mesmo. Mas eu descobri que eu estava com a conta errada. Mas aí eu consegui resolver e consegui, talvez, a tempo para ver aí o seu trabalho. Então, eu queria te parabenizar pelo livro, né? Eu achei que é uma proposta bem legal e já fica aqui pensando em possibilidades, de fato, de utilizar esse material, né? De como, não só nas minhas aulas, mas para mim mesmo, né? Sim. Parabéns pela tua exposição. Achei muito legal, assim, a forma como você expôs esse material, né? Porque a minha preocupação é quando a gente vai expor um material assim, ficar cansativo, ficar chato. Mas não... Eu tinha essa preocupação, assim, de não tornar muito cansativo também. Mas você foi bem sucinto e foi claro nas etapas que você apresentou aí. Então, eu achei muito legal. Eu posso dizer que fiquei conhecendo bastante do teu livro, né? Não dá para saber as palavras, obviamente. Eu não tenho certeza nem se você sabe todas as palavras que tem aí, né? Porque é muita coisa, é muito trabalho. Eu imagino que isso aí deu um trabalho gigantesco e, assim... É como um filho que você adquiriu, que você vai ter que estar alimentando e fazendo ele se desenvolver. Você não vai se livrar desse trabalho aí nunca mais. Mas, assim, achei muito bacana. E aí, da mesma forma que Ricardo e Fabiana teceram aí comentários, né, além de achar o livro muito legal, eu já estava pensando aqui que em muitas situações a gente tem dificuldade, nós professores temos dificuldades de definir determinadas grandezas, né? Faltam palavras, às vezes, para a gente expressar para o aluno o que é aquela grandeza. Então, por exemplo, outro dia eu peguei estava aqui com meu filho assistindo um desenho animado e minha esposa estava e meu filho perguntou para minha esposa o que era energia, né? E às vezes falta palavra para a gente definir, porque a energia não tem um conceito bem definido. Verdade. O glossário, ele pode aproximar muito a gente do que a gente quer dizer. Talvez vou até procurar aqui a palavra. Talvez definir a energia não consiga, porque ninguém conseguiu, mas
A gente precisa de palavras para expressar, para concretizar, ou pelo menos para diminuir a abstração. Então, eu vejo uma utilidade imensa, inclusive nesse aspecto. Óbvio, além de outros aspectos, esses aspectos são muito interessantes. A gente pode consultar, né? Poxa, de repente estou ali no meio da professora, não estou conseguindo compreender dessa forma. Nós mesmos, às vezes, temos dificuldade de expressar, e aí a gente vai, consulta um glossário desses, e vai e faz a nossa definição a partir do que a gente vê aí, né? Então, tem aí a definição de energia, que pode ajudar muito para a gente esclarecer isso para o aluno, né? Aí, assim, meus parabéns, assim, pelo trabalho, muito legal mesmo. E aí eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se você respondeu, aí pode ter sido respondido na hora que eu não estava ainda, né? Mas se tiver respondido, não tem problema, aí eu vejo na gravação. Mas eu queria saber, Ítalo, assim, com uma curiosidade, inclusive, particular, né? O que é que foi que levou você a escolher tais palavras, sabe? Tipo assim, por que eu vou escolher essa e não vou escolher aquela? Como foi que você selecionou? Que palavras você ia colocar? Ou que termos você ia colocar? Que estruturas você ia colocar? Como era a escolha? Para definir essa vai e essa não vai. Teve palavras que você viu, mas não colocou? Teve palavras... Enfim, como é que se deu essa escolha? Foi um processo, assim, bem minucioso, né? Que... inclusive tem alguns livros que trazem ao final, né, um glossário de palavras, né, mas é um glossário pequeno. Então eu fiz também consulta de vários livros que já tinham glossários, né, da palavra, mas não etimológica. Então eu fiz essa varredura, né, de palavras de vários livros, e aí a gente foi conceituando, né, fazendo essas alterações. E na própria leitura mesmo do texto, né, que a gente vai lendo, né, do capítulos, de artigos, e identificando essas palavras, e eu fui listando, né. Mas aí eu também fiz uma consulta já de glossários mesmo de física que já existiam, né, com várias palavras, né, com algumas palavras, e aí eu fui fazendo essas adaptações, né, para a parte etimológica, né. Entendi. Assim, foi um trabalho cansativo mesmo. E aí tinha momentos que, quando eu estava lá no Timor-Leste, né, e aqui no Brasil também, ministrando as minhas aulas, chegava uma palavra e dizia, essa palavra é legal para ir para o glossário. Eu ia lá, pegava, sabe? E é nesse trabalho com vocês, né, e com os alunos, de repente vai ser interessante se alguma palavra que não esteja, né, possa ser acrescentada em uma edição futura. Mas foi um trabalho minucioso, né, e que não terminou, né, como o professor Ricardo falou. Valeu. Não sei se alguém mais está inscrito. Deixa eu ver aqui. O professor Tiago está inscrito? Não, né? Mas, assim, que o livro possa incentivar, né, principalmente vocês alunos, para esse técnico científico mesmo, né, da física, para a própria produção científica, da escrita de artigos, ou do próprio TCC, né, que todos vocês vão ter que fazer um TCC, isso estou falando para os alunos, para concluírem o curso, né, então, que possa servir como fonte de pesquisa também para vocês, né, e dessa curiosidade. Eu acho que o interessante também do livro está na curiosidade de dizer, quando foi que aquela palavra surgiu, né, pela primeira vez, e a própria origem etimológica, que muitas vezes o entendimento dessa palavra, e a dificuldade desse entendimento, está na sua própria origem etimológica. Inclusive, por exemplo, você pega certas palavras que existem traduções para o português, e às vezes não existem. Por exemplo, a minha tia, ela está fazendo um curso de hebraico, ela falou que tem verbos na língua hebraica que não tem uma tradução para a língua portuguesa, né? Então, você vê essa complexidade, como ela é extensa. Bom, então, alguém tem mais alguma colocação, né, em relação ao livro? Eu espero que todos vocês, né, os professores e alunos, acessem lá o Memória, baixem, tem um linkzinho que eu deixei lá na atividade, onde vocês podem baixar o livro, para vocês que vão ler, né, observar lá algum equívoco, algum erro, eu agradeço se vocês me falarem, e aí a gente vai tentar fazer essa correção para futura, né, para que não venha sair, porque como é um trabalho assim muito extenso, né, um livro, às vezes
a gente acaba esquecendo um detalhezinho ou outro. Isso a gente observa, né, nos próprios livros de física, né, que são traduzidos para o português. O próprio Halliday, né, e a gente, inclusive, nós professores já identificamos alguns problemas, né, de tradução. Então é isso. Alguém tem mais algum... Ítalo, com licença, na realidade eu gostaria só de ressaltar para todos os alunos que, na realidade, essa iniciativa desse encontro semanal, né, nós pretendemos, pelo menos até enquanto durar esse isolamento social, que toda semana estejam todos aqui participando, né, interagindo. Isso é muito importante para o fortalecimento do curso, como também para a nossa própria formação. Então, era só esse recadinho. Claro, assim, é um momento, assim, muito importante. Eu estou me sentindo, assim, muito lisonjeado de estar aqui, né, participando dessas atividades e me disponho a participar de outras, né, de fazer divulgação de alguns dos meus trabalhos, ou até mesmo do trabalho do doutorado, né, para falar um pouco. É um momento também de conversa, né, para a gente sair um pouco desse momento que é tão difícil para todos nós, né, e para trabalhar um pouco também nossa saúde mental, né, porque estamos todos nosso isolamento, né, no espaço de nossas casas, e aí é uma forma de interagirmos, né, e tentar sair um pouco desse isolamento. Algum aluno quer fazer alguma colocação? Quer falar algo? Eliette, eu vi que a Eliette está aí, quer falar alguma coisa, Eliette? Thaís também, né? Se não tiver mais nenhuma colocação, eu acho que podemos encerrar. Professor, boa noite. Quem fala? Não, Pablo. Tudo bem? eu estava esperando você falar com relação aos alunos, porque eu não sabia se o aluno podia ou só eram os professores. Pode, claro, está aberto. Eu gostaria de saber, basicamente, a fonte desses conceitos. De onde você tirou, para a gente saber, mais ou menos. Sim, pronto. As fontes, vocês podem observar, está nas referências do livro. No final tem as referências de todos os livros que a gente consultou, né? Inclusive, lá na própria proposta lexicográfica, a gente apresenta alguns livros que foram feito esse estudo, né, do conceitual, né, essa definição. Por exemplo, o livro Física Conceitual foi um livro que eu utilizei muito, né, o próprio Halliday também em alguns momentos. Sim, foram vários livros. Aqui aqui, ó, na biografia, tem todos os livros que foram consultados, né, inclusive a gente também teve esse cuidado de fazer, né, uma referência aos parâmetros curriculares, né, nacionais também, para estar dentro, né, dos parâmetros. Bom, então aqui, ó, tá a biografia dos livros que a gente fez consulta. Muito boa a sua pergunta, Paulo. Esse aqui, Queimado, Mas Se Agora Nosso, foi um livro que foi publicado lá no Timor-Leste, certo? É um livro nativo de lá, certo? Que a gente consultou alguns termos também para inserir. Grefe, né, dessa coleção, que ela é muito boa, né, na parte conceitual. Aqui já estão todos os livros do Halliday, o da Física Conceitual, Beatriz Alvarenga, né, esse livro aqui, De Olho no Mundo do Trabalho. Peguei também algumas coleções de nível médio, porque tem livros de nível médio, né, didáticos, que tem uma parte conceitual muito boa. O de Beatriz Alvarenga, inclusive, é um livro muito bom. Então, aqui está todas as referências do livro. Então, Zé Carlos, eu tenho uma pergunta assim, bem rápida,
sei que ao avançar das horas você pode... Primeiro, parabéns pelo trabalho, né? Eu já tenho colocado no chat, eu acho muito interessante, né? A gente sempre é bom ter uma fonte de pesquisa assim. Esse glossário realmente vai ajudar muitos alunos quando estiverem, né, estudando, né, em outros livros, às vezes aparece uma palavra ou outra, fica difícil de a gente ver o significado dela, a origem e tudo mais, né? Sempre todo o estudo desenvolvido, né, levando em consideração a história, né, de como é que a coisa surgiu, a história da sempre tem uma motivação, né? Sempre traz uma motivação. E assim, por falar em motivação, eu queria saber assim, de você, o que é que motivou, né? O que é que startou você despertar, né? Porque quando você desenvolve um trabalho, sempre tem aquela coisa que é a justificativa, né? Da realização do trabalho. Então, assim, não é bem a justificativa que eu acho que não é nem a justificativa, é a motivação mesmo, né? O que é que startou a você, de repente, né, desenvolver esse trabalho? Foi um convite que a professora fez, ou você fez a ela? Mais ou menos essa ideia, mais ou menos. Da publicação dessa edição, né? Na realidade, assim, a motivação desse glossário para trazer aqui para o Brasil, né? Como você disse, né? Me parece que já existem alguns glossários, né? Mas esse aí deve, no caso, para você tem digamos assim, um motivo especial, alguma coisa assim nesse sentido. Porque quando a gente pensa em desenvolver qualquer trabalho, sempre starta não é? De um motivo que impulsiona você a pesquisar, a investigar. Aí era isso. Assim, essa motivação, ela surgiu mesmo da própria funcionalidade, né, do livro, que está nessa compreensão, né, do conhecimento científico do mundo da física, porque pode ser um glossário de qualquer área, né, de repente, da matemática, da física, da química, da história, né, e aí, como eu sou físico, né, o meu interesse foi pela minha área, e aí eu conversando com a professora Ana Cláudia, lá no Timor-Leste, a gente observou essa necessidade para os alunos, né, e aqui no Brasil também, por eu ter despertado, foi dessa necessidade, né, porque de entendimentos conceituais, né, como o professor Ricardo aí citou, né, dessas concepções alternativas, alguns conceitos, mas é algo que está para ser aperfeiçoado, né, e melhorado. Como toda e qualquer obra, ela não é perfeita. Mas, assim, a motivação está nessa funcionalidade, né, que o livro ele possa contribuir, né, para estruturar o conhecimento científico, né, da física, que vai ter uma funcionalidade para os professores, para os estudantes, né, e também para aqueles que têm interesse, né, que não é da física, né, não são professores de física, né, ou não são estudantes, mas têm interesse, né, de conhecer um pouco sobre o mundo da física, né? E aí aproveita para ter o conhecimento, né, da datação daquela palavra, da própria origem etimológica, e quando você tem esse conhecimento da origem, né, das raízes daquela palavra, e isso envolve também um pouco de história da ciência, né, professor, que você colocou, e quando a gente publicou esse livro lá no Timor-Leste, foi um produto inédito, né, nenhum livro, glossários existiam, né? Mas um glossário etimológico foi um produto inédito nosso. Eu acredito que aqui no Brasil também, eu acho que foi isso que pesou também quando a gente concorreu, né, do edital da Propi, o fato de no Brasil também não ter nenhuma publicação nessa vertente, entendeu? De um glossário etimológico. Então, acaba sendo também um trabalho inédito aqui no Brasil, esse glossário. Eu acho que por isso também foi selecionado na análise de mérito pelo IFRN. Serão distribuídas, só para concluir um pouco desse processo, 200 exemplares. 200 exemplares, né, pelo edital, já foram reproduzidos. Eu até falei com o pessoal da editora e já foram impressos. Eu recebi, inclusive, o bonecozinho do livro, né? Ficou lindo ele impresso, um papel reciclável por dentro, assim,
muito... Quando você pega, né, como o professor Rodrigo aí falou, né, realmente é um filho, né, que você coloca no mundo, e eu sou muito feliz, assim, porque eu deixei, né, frutos lá no Timor-Leste, né, para um pouco da história, né, deles lá, e esse livro está circulando lá também, né, e aí eu aperfeiçoei aqui no Brasil, para adequar, né, a nossa realidade, e eu acredito muito na funcionalidade dele, né, para aprimorar, né, esse conhecimento do mundo, certo? Da física. E, de repente, né, a gente está aí, tanto eu como a professora Ana Cláudia, aberto a sugestões, né, para os trabalhos futuros. Ela ficou muito feliz com a aprovação da publicação aqui no Brasil. Aí esse livro ele vai ser distribuído para todas as bibliotecas do IFRN, isso impresso, né, porque já está no formato digital. E nós, autores, vamos receber 20 exemplares. Inclusive, a Ana Cláudia está doida para receber a parte física, né, que ela disse que gosta mais do livro impresso do que a parte do digital. Opa, ó, parabéns aí pelo trabalho, viu? Estou acompanhando aqui, achei massa. Eu tenho uma pergunta sobre as edições aí. É a segunda edição no Brasil, né? Não, no Brasil é a primeira. Ele foi publicado pela primeira vez no Timor-Leste, né, que é um país lá no sudeste da Ásia, mas aqui no Brasil é a primeira, né, mas em termos de edição mesmo, se comportaria já como uma segunda edição, mas aqui no Brasil é a primeira edição. Mas lá Tanto o ISBN é outro. Mas lá no Timor não tem a segunda edição ainda. Não, ele não. De repente eu posso até enviar, né, para lá, para o MEC, essa segunda edição, né, para ser distribuída lá para os professores. Se já tiver atualizações, já é possível, né? Mas legal, Sim. Muito bom. Eu imagino também o trabalho que tenha dado, meu amigo. Porque como está na internet, né, pode baixar em qualquer lugar. Ah, sim, é verdade. Mais algum questionamento? Enquanto não surge, eu vou falando só mais um pouquinho, né? Então, assim, é um trabalho inédito, né? Que não tenha nenhuma publicação aqui no Brasil ainda, de um glossário etimológico, aí mostrando. Acho que o mérito maior está nesse sentido do ineditismo do trabalho. Ele cumprindo a sua funcionalidade de enraizar mesmo, né, esse entendimento conceitual, né, da física, da sua etimologia, né, então, ficando isso aí claro para os estudantes, né, e também para os profissionais, para nós, né, professores, a gente já está muito feliz cumprindo essa funcionalidade, né. E não é um livro, assim, muito grande, né, é um livro leve, prático. A gente procura, assim, não escrever tanto sobre os conceitos, né, dentro da sua compreensão, né. Eu fiquei muito feliz, né, do livro ter sido aprovado, né, para publicar aqui no Brasil, nesse edital da Propi, assim, eu fiquei muito satisfeito mesmo nesse momento da pandemia, né, que estamos passando, esse fruto ter sido colhido, né, aqui no Brasil. E fico mais feliz por vocês também estarem interessados, né, em saber um pouco do livro e estarem aqui ouvindo. E que possam, né, dar uma olhadinha mais a fundo e aí dizer, professor, aquilo ali, tal coisa, eu acho que, sei lá, isso aqui poderia ter ficado dessa forma, assim, sugestões que possam ser acolhidas, ou até, de repente, algum erro, né, que possa ser ocorrido, porque qualquer livro, nenhum livro é perfeito. Agradeço demais as congratulações de vocês, certo? Acredito que são todas de coração, né, realmente sinceras. Algum questionamento a mais? Se não tiver, eu acho que
já podemos encerrar. O que vocês acham? Já estamos quase a 1 hora. Professora Fabiana, está aí? Estou sim, professor. Né? Como você sabe, eu estou fã desses encontros. Né? Pois é. Não, eu fiz toda uma organização, né, aqui em casa para organizar um espaço. Inclusive, eu estou nesse processo de me organizar para esse novo mundo, né, que está cobrando aí da gente, que é essa parte digital mesmo, né? São novos aprendizados, né, em todos os sentidos, até no modo como nós estamos lidando com a tecnologia, né? Então, no início da reunião é aquela confusão, eu não consigo, eu entro onde eu clico, né? Mas no final certo. Quando a gente vai se encontrando no aplicativo, né, no programa, aí ele vai se tornando mais fácil. Eu estou com um projeto aí de produção de videoaulas para o meu canal do YouTube, certo? Eu acho que alguns dos meus alunos já têm conhecimento desse meu canal, que é Ítalo Physique, né? O Physique lá da palavra física, que significa natureza, né? Acho que todos os meus alunos já sabem que eu adoto. Inclusive, eu queria até colocar no meu nome mesmo para criar uma linhagem aí de Physique. Mas, enfim, estou investindo aí em um pequeno projeto de produção de videoaulas, né? Até porque eu estou fazendo um curso de produção de videoaulas para tornar as aulas mais assim, mais profissional, né? Um conteúdo de melhor qualidade, tanto em imagem como em áudio. E daqui para frente, eu acredito que isso vai sair. Daqui para um mês ou um pouco mais. Mas é um projeto que eu estou pensando, né? Estou até falando aqui para vocês. Bom, então, acho que já vou interromper aqui a gravação. Mas antes de interromper, eu vou agradecer aqui a vocês, certo? Por estarem aqui comigo, certo? Nesse momento, né? E terem ouvido todo esse meu fruto, né? Esse meu filho, que é o meu livro. Eles terem ouvido, né? E esse interesse, agradeço demais, certo? Por essa atenção de todos vocês, tanto dos meus colegas de trabalho, assim como de vocês estudantes, certo? Porque a funcionalidade do livro tá nisso também, né? Nesse diálogo, dessa conversa, né? Dessa abertura para o aprimoramento. Então, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a todos vocês.